Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, por este livro maravilhoso que o Senhor escreveu. Nós podemos aproveitar as experiências dos teus servos, as experiências daqueles que o Senhor agiu na vida deles, tanto daqueles que foram obedientes, como daqueles que foram desobedientes ao Senhor, meu Pai. Quanto mais nós meditamos na tua palavra, quanto mais nós lemos a tua palavra, quanto mais nós compartilhamos a tua palavra, meu Pai, mais muda a nossa vida, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso falar. Mas o Senhor, meu Pai, meu Pai, nos liberta das garras do inferno, nos liberta das mentiras do inferno. Quanto mais nós te buscamos, quanto mais nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, mais o Senhor, meu Pai, tira a confusão de dentro de nós e nos dá a certeza, coloca a verdade da tua vontade em nossos corações. Meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Não permita, Senhor, que aqueles que te amam, meu Pai, venham agir como agiram o Faraó. Venham agir como agiram os egípcios. Venham agir como agiu, meu Pai, o povo de Israel, mesmo depois de ver todos esses sinais, todos esses prodígios, todas essas maravilhas, Senhor, porque eles estavam mais sendo levados a viverem o que a carne deles falavam, aquilo que os olhos deles enxergavam, aquilo que os ouvidos deles ouviam, aquilo que a mente deles concebiam e aquilo que a boca deles falava. Meu Pai, este povo, meu Pai, eles estavam distante do Senhor, eles honravam o Senhor com a boca, meu Pai, mas a vida deles diária não era uma vida que realmente, meu Pai, estava buscando o Senhor, estava buscando o Senhor com sinceridade. Eles se entregavam aos seus próprios desejos, com vontade, eles pagavam preço para fazer aquilo que agradava a carne deles, eles se esforçavam do jeito que davam para satisfazer os interesses deles. Mas quando se tratava das suas coisas, quando se tratava do teu reino, quando se tratava da tua vontade, meu Pai, eles tratavam com desprezo. Eles tratavam com falta de vontade, eles achavam que não era importante, Senhor, e por isso colher os frutos na vida deles. Meu Pai, por tudo aquilo que eles desejaram, tudo aquilo que eles fizeram sem a tua vontade. Meu Pai, o Senhor nos criou para ter vida, o Senhor nos criou para ter vida em abundância, mas de que adianta a gente querer ter vida sem o Senhor? Porque tudo isso nos é roubado, tudo isso nos é tirado, nós não conseguimos a plenitude na nossa vida sem o Senhor na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos numa guerra, uma guerra ferrenha, meu Pai, uma guerra ferrenha pela nossa vida, pela nossa libertação, pela nossa cura. Meu Pai, nós estamos a caminho de uma vida muito melhor que o Senhor nos prometeu, uma Canaã muito melhor que essa que a terra nos oferece, meu Pai. Nós estamos a caminho de algo superior, Deus. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, trata o nosso coração, trata a nossa mente, meu Pai, trata a nossa vida, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, enxergar tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda, Senhor, a não colocar o nosso coração somente nessas coisas aqui dessa terra. Elas são necessárias, nós precisamos delas ainda enquanto nós estivermos vivendo aqui, mas elas não podem ser mais importantes do que aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, quantos líderes, meu Pai, têm se perdido, Senhor, porque começaram a valorizar mais as coisas terrenas, Deus. Hoje eles estão até mesmo afastados do teu poder, da tua glória, do teu Espírito Santo. Muitas vezes estão até mesmo na igreja cumprindo escalas, cumprindo rituais, cumprindo, meu Pai, apenas com algo que mandaram eles fazer, mas eles não conseguem sentir o teu Espírito Santo. Eles não conseguem mais se posicionar diante do Senhor para ouvir tua voz, para sentir a tua glória. Meu Pai, como é que pode trocar essa maravilhosa glória, essa presença do Senhor, a oportunidade de te conhecer, de ter a manifestação na nossa vida através da tua presença, Senhor? Como é que pode trocar por essas coisas terrenas? Meu Deus, em nome de Jesus, eu não entendo esse povo.
Oh Senhor, como é que o diabo consegue enganar eles? Como é que o diabo consegue enrolar eles, Senhor? Como é que essas pessoas conseguem, meu Pai? Mesmo que o Senhor está fazendo tantas coisas na terra, o Senhor está realizando tantas coisas na terra. Basta o diabo mexer um pouquinho e se fazer alguma coisa, eles ficam com medo. Eles ficam com medo e voltam para suas práticas demoníacas. Eles voltam para suas práticas demoníacas porque o diabo ameaça eles, dizendo que eles vão perder. Senhor, e eles não enxergam que eles vão ganhar. Ganhar muito mais do que o mundo pode oferecer, muito mais do que essas coisas mundanas nos oferecem, meu Pai. O diabo fica desfilando bens materiais entre aqueles que servem a demônios, que servem a deuses criados, tentando comprar as pessoas, tentando dizer para as pessoas que ter essas coisas materiais com deuses criados é melhor. Ah, meu Pai, mas está chegando o tempo deles. Está chegando o tempo deles serem envergonhados. Vamos ver se esse Deus deles é Deus mesmo. Vamos ver quando o Senhor se levantar, Senhor. Oh, meu Deus, até quando vai permitir, Senhor? O Senhor, meu Deus, vai permitir que as pessoas sejam enganadas para acreditar que ter coisas é mais importante do que ter a Ti. Ah, Deus, na tua palavra diz que aqueles que não se ajuntam contigo, Senhor, são espalhados. Na tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que semeiam, que colhem para a sua própria carne, acabam perdendo tudo, Senhor. Por isso nós não queremos, meu Pai. Eles ajuntam e acabam perdendo tudo, Senhor. Perdem a paz, perdem a alegria, perdem o prazer pela vida, o prazer pelo alimento, o prazer pelas coisas que a vida oferece, Deus. E principalmente perde a comunhão contigo, Deus. O diabo tem usado estratégias, meu Pai, que é de ficar desfilando bens materiais dizendo que eles estão no poder, dizendo que eles estão no controle. Eles abrem empresas, eles abrem negócios, eles ganham dinheiro, meu Pai, e ficam dizendo para as pessoas que eles estão no poder por causa dessas coisas, meu Pai. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que o teu povo seja enganado, confiando nessas porcarias desses dinheiros, meu Pai, achando que eles podem resolver o problema deles? Até que o Senhor traga uma fome na terra, até que o Senhor traga uma outra Covid pior ainda, meu Pai, e eles percam tudo. Aí eu quero ver, Senhor, em nome de Jesus, o dinheiro deles salvar eles. Até que eles vão parar no hospital com uma doença incurável, Deus, eu quero ver o dinheiro deles sarar eles. Até quando eles se deparem com a morte, Senhor, eu quero ver esse dinheiro deles salvar eles. Porque, meu Pai, o dinheiro não pode comprar essas coisas. O dinheiro não compra a vida eterna. O dinheiro não compra o fruto do Espírito Santo, meu Pai. O dinheiro não compra a presença do Senhor. O dinheiro não compra, meu Pai, essas coisas em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos ser um povo bendito, abençoado. Nós queremos ter posses, nós queremos ter condições financeiras, Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, nós não queremos que o nosso coração se apegue a isso. Nós não queremos que a nossa mente se apegue a isso. Sim, meu Pai, porque eles nos roubarão. Essas coisas acabarão nos desviando do Senhor, por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos dá sabedoria, meu Pai, para lidar com as riquezas da terra. Nos dá sabedoria para que nós não valorizemos estas coisas, meu Pai, mais do que o Senhor, mais do que a tua presença, mais do que o teu reino, a tua justiça, meu Pai. Oh Deus, nós não queremos ser como o povo de Israel que se perdeu no deserto, o povo de Israel, meu Pai, que acabaram perdendo muitas bênçãos que o Senhor tinha para a vida deles. Oh, nós não queremos, meu Pai, viver este tipo de vida. Deus, nós não queremos abrir a nossa boca para falar contra o Senhor. Nós não queremos enxergar, meu Pai, aquilo que o inferno quer nos mostrar. Nós queremos enxergar o teu poder, a tua glória, nós queremos enxergar a tua verdade, nós queremos enxergar o fim dessa situação sendo fiel ao Senhor. Porque durante o curso, esse percurso, durante esses processos que nós passamos, Senhor, o diabo vem com palavras,
O diabo vem com sofismas, o diabo vem com mentiras no nosso ouvido dizendo que a gente vai perder, que a gente não vai conseguir se a gente continuar fiel ao Senhor. E tem pessoas que caem, Senhor, e acabam abrindo mão do Senhor e adorando deuses criados, se entregando a deuses criados, se entregando a vícios, consagrando a sua vida a vícios, se prostituindo, meu Pai. Oh Deus, por causa que a fé deles está rasa, por causa que a fé deles não está bem alicerçada no Senhor, eles têm medo, eles murmuram, eles falam contra o Senhor, meu Pai. Eu não quero ser igual a este povo. Eu quero, meu Pai, permanecer firme, firme naquilo que o Senhor me promete, porque eu sei que no fim eu fico mais maduro espiritualmente. Eu aprendo a travar minhas guerras, eu aprendo a batalhar minhas guerras, eu aprendo a confiar no Senhor, eu aprendo a tomar posse de coisas superiores toda vez que eu permaneço fiel ao Senhor e não mudo, meu Pai, diante das situações à minha volta. Deus, eu sei que quanto maior for aquilo que o Senhor tem para a minha vida, maiores serão as provações, maiores serão as situações que eu vou ter que permanecer fiel diante do Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, me dá mais fé cada dia mais. Fortalece o meu coração, fortalece a minha mente, cura o meu corpo, meu Pai, das feridas, das enfermidades que o inimigo coloca e que a minha carne acaba colocando devido às pressões e às lutas que a gente enfrenta espirituais. Meu Deus, eu não aceito nenhuma enfermidade na minha vida. Eu declaro que pela pisadura de Jesus Cristo, o Senhor que morreu por mim, Senhor, eu declaro que eu sou sarado, eu sou curado, que nenhuma enfermidade na minha vida vai permanecer ainda que ela entre. Porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é o Deus que nos sara, Deus, Jeová Rafá. Eu tenho essa autoridade porque o Senhor me deu essa autoridade para declarar que toda enfermidade na minha vida sai agora, vai para o inferno, volta para aquele que colocou em mim em nome de Jesus. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Sara o meu coração, sara a minha mente, sara o meu estômago, meu Pai, sara os meus ouvidos, sara os meus olhos, sara a minha boca, sara o meu corpo, meu Pai, para que eu possa glorificar o Senhor, porque nós sabemos que toda vez que nós entramos em guerra, Senhor, o inimigo quer nos deixar marcas, quer nos deixar feridas, quer nos deixar sequelas dessas guerras. Mas eu entro na tua presença em nome de Jesus para declarar que não vão ficar na minha vida. Não vão ficar na minha vida. Eu declaro que em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, toda sentença, toda língua falada contra a minha vida, ou toda arma forjada seja agora, meu Pai, perca a prosperidade, não prospere na minha vida a arma forjada. E toda língua que ousa contra a minha vida seja condenada em juízo, porque é um direito que o Senhor me deu na tua palavra. Em nome de Jesus, eu sei que eu estou a caminho de uma terra que mana leite e mel, uma promessa que o Senhor está me oferecendo muito superior à que o mundo oferece. Eu sei que o Senhor está me conduzindo para algo muito maior, meu Pai. Mas em nome de Jesus, neste processo, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso ser íntegro ao Senhor, eu preciso me manter bem posicionado, eu preciso não perder a fé, eu preciso ter essa certeza dentro de mim de que o fim será aquilo que o Senhor tem para a minha vida, se eu permanecer fiel diante do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, coloca em mim essa fidelidade, coloca em mim esse sentimento. Coloca em mim esse sentimento, meu Pai, que as lutas, as dificuldades não são o resultado da minha vitória, mas que elas são só um processo, elas são só um momento de situação que eu estou vivendo, mas que a vitória realmente é o fim, quando eu permaneço fiel ao Senhor até o fim. Aí sim eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não desista, para que eu não pare, para que eu não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas que eu fique com meus olhos fitos no Senhor, focados no Senhor, como meu autor, como consumador da minha fé. Meu Pai,
que eu permaneça fiel, que eu permaneça íntegro, que eu permaneça firme e forte diante do Senhor. Ah, meu Pai, eu quero continuar a vida toda servindo ao Senhor, eu quero continuar a vida toda te adorando, eu quero continuar a vida toda te servindo, porque embora as lutas, embora as tribulações que a gente passa por te servir e te adorar, são muitas, são difíceis, são muito difíceis, meu Pai. Embora elas sejam assim, no fim nós recebemos a coroa que o Senhor nos promete. No fim nós recebemos mais autoridade. No fim nós recebemos mais paz, mais alegria, mais prosperidade, mais vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. E o meu foco é esse, meu Pai. O meu foco não é nas lutas que eu estou enfrentando, não é nas lutas que eu vou enfrentar. O meu foco é no fim dessas lutas. Assim que elas terminarem, o que eu vou tomar posse, o que eu vou viver na minha vida, é nisso que eu estou focado, Senhor. Me ajuda a permanecer fiel e não mudar durante todos esses processos, para que eu possa viver o propósito final, que é aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio. Toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao jejum de Êxodo, 14 de 40 dias. 14 dias nós estamos aí buscando ao Senhor, meditando na palavra do Senhor, jejuando, para que o Senhor possa então nos revelar o que Ele está fazendo e nós agirmos segundo a vontade dEle. Afinal de contas, Deus está sempre fazendo algo, é nós que não buscamos a Ele para saber o que Ele está fazendo. E por isso somos pegos de surpresa. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e que acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros.
Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritavam: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à outra esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém? Vamos meditar? Vamos meditar na palavra de Deus? Como é bom, né, a gente ler a palavra de Deus, a gente expressar aquilo que nós estamos entendendo dela, e a gente permitir que o Espírito Santo nos mostre aquilo que ele quer nos mostrar. Se você chegar diante de Deus com um coração sincero, com desejo real de querer aprender mais de Deus do que ele quis escrever e o que ele quis dizer aqui, Deus te revelará. Mas se você chegar até Deus com o coração duro, com o coração descrente, com o coração realmente que não acredita que a palavra de Deus realmente foi o próprio Deus que mandou escrever, você dificilmente terá acesso àquilo que Deus quer revelar para você. Por quê? Porque Deus, ele sonda os nossos corações e as nossas mentes. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareamento do entendimento. Ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai tirar toda a confusão que existe. Quantas pessoas hoje leem a palavra de Deus e interpretam ela do seu jeito, da maneira que querem, do jeito que querem. Por quê? Porque se aproximam da palavra de Deus com falta de reverência, com falta de santidade, porque realmente se aproximam como se fosse qualquer livro. Ah, não, vou ler, tá bom, vou ler. Não é assim que funciona. Deus, ele sonda você quando você se aproxima dele. Quando você lê a palavra dele, quando você ora para ele, Deus está de olho no que você realmente está interpretando e passando para ele no seu interior. Não funciona dessa maneira. Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Ele sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar. Para de achar que você vai se aproximar de Deus de qualquer jeito e Deus vai te ouvir. Não vai, em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Pode ter certeza que Deus tem coisas grandiosas para revelar para nós. Aqui nós estamos agora já no capítulo 14. 14, em nome de Jesus. Olha que bênção, né? Finalmente, agora realmente vai ser solucionada esta questão entre Deus, Moisés e Arão e o povo de Israel, e entre Faraó e os egípcios, né? Muitas vezes nós entramos em situações nas nossas vidas em que nós precisamos travar uma guerra contra o inimigo que está querendo nos matar, roubar e destruir, nos roubar. E o que a gente faz? A gente desiste no meio do caminho. A gente para no meio do caminho, né?
E Deus está querendo nos chamar a atenção aqui, através deste livro, que você não deve parar, você não deve desistir, você não deve trocar de Deus, ou trocar de lugar, ou trocar de qualquer coisa desde quando Deus te chamou e mandou você fazer, achando que vai melhorar a situação, achando que você vai conseguir o mesmo resultado. Não, Deus está querendo que você permaneça firme naquilo que Ele te falou. Firme na palavra dele, firme na oração, no jejum, no seu posicionamento diante de Deus. Tá ficando difícil? Tá ficando apertado? Tá vindo o inimigo contra você? Não se importe com isso. Foque naquilo que Deus te mandou fazer. Porque o final Deus garante. Deus assina embaixo. Os teus inimigos serão envergonhados. Mas você não pode mudar. Você não pode mudar aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se você faz isso, você vai se perder. Você vai ficar confundido no meio deles. Em nome de Jesus. Olha o que aconteceu aqui. Deus chegou então e falou para Moisés o seguinte: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e acampem beira-mar de fronte de Baal-Zefon. Por que Deus pediu para eles fazerem isso, se acamparem naquele lugar? Deus tinha um propósito. Deus estava trabalhando com o povo de Israel, ensinando para eles quem era o Deus que eles estavam servindo agora, quem era o Deus que eles estavam tendo que se adorar, buscar, e o que Deus é capaz de fazer na vida deles, e ao mesmo tempo Deus estava trabalhando também na vida do inimigo. Deus estava fazendo com que aquele que era o inimigo do povo de Deus, que Deus havia escolhido, e Deus havia, e eles não queriam ser libertos, não queriam mudar a sua opinião, não queriam mudar o seu modo de viver, porque todo mundo que não se amolda à vontade de Deus, que não aceita a vontade de Deus, passa a ser inimigo de Deus. Não porque Deus quer, não porque Deus gosta que a pessoa seja inimiga dele, não é isso. Mas é porque você perde os referenciais de Deus. Você não consegue realmente fazer com que o teu coração e a tua mente estejam debaixo da autoridade de Deus. Faraó aqui, ele achou que porque ele ocupava um cargo de governo, porque ele tinha poder, o povo do Egito, porque achava que Faraó era poderoso, porque ocupava um cargo, e eles tinham um reino, tinha dinheiro, tinha prosperidade, estavam vivendo bem, estavam tendo suas casas, tendo suas coisas, eles achavam que eles podiam se opor ao Deus que criou todas as coisas. Eles achavam que o coração deles não precisava se dobrar diante daquele que é o Criador dos céus e da terra, mas preferiam adorar deuses criados. Aí o que aconteceu? Quando eles começaram a agir assim, Deus só tinha uma coisa para fazer. Deus só tinha uma coisa para fazer. Fazer com que eles fossem envergonhados diante daquele Deus que eles adoravam. Por quê? Porque Deus não pode concordar com algo que não é da vontade dele. É impossível isso. Olha o que ele disse assim, olha, e Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Olha aqui, então endurecerei o coração de Faraó. Você já pegou pessoas que muitas vezes resistem às coisas de Deus? Resistem às coisas de Deus, chegam ao ponto até mesmo de perseguir aqueles que servem a Deus, perseguir e querer paralisar as coisas de Deus. Pois bem, é porque essas pessoas não querem mudar o seu modo de pensar. Não querem mudar o seu modo de agir. Elas querem comprar a Deus com as coisas que têm. Elas querem ficar oferecendo coisas para Deus, para que Deus mude o comportamento dele a favor do que elas querem. E Deus não faz isso. Deus, quando ele nos chama, ele pede para nós mudarmos, nós nos enquadrarmos na vontade dele. Deus nunca vai mudar a vontade dele por causa de você, pelo que você quer, por aquilo que você tem interesse. Não vai. Deus tem uma vontade que é a dele. E a vontade dele é que ele seja glorificado diante de toda mentira, de tudo aquilo que existe na terra que é mentira. Está entendendo? Aí o que Deus fez? Conforme nós lemos aqui, Deus, por causa dessa atitude de Faraó, por causa dessa atitude do rei de Faraó e do povo do Egito, de não querer se submeter a Deus, Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir. Olha, a história não acabou ali. Para perseguir o povo de Israel e mostrar para ele o que acontece com pessoas rebeldes, com pessoas teimosas, com pessoas que resistem a Deus.
Ele diz aqui, olha, eu serei glorificado por meio do faraó de todo o seu exército. Então Deus, ele sempre vai agir dos dois lados. Deus, ele vai agir do lado daqueles que são fiéis, do lado daqueles que se comprometem com as coisas de Deus, com o reino de Deus, do lado daqueles que fazem a vontade de Deus, e também ele vai fazer com que aqueles que não querem obedecer, não querem se sujeitar ao reino dele, façam aquilo para que ele seja glorificado. Eles vão fazer aquilo que Deus quer para que ele seja glorificado. Por isso você precisa tomar muito cuidado de que lado você quer estar. Você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão realmente de que lado que você quer estar. Não importa se você é bonzinho, não importa se você faz o bem para as pessoas, não importa se você é uma pessoa que faz tudo o que é certinho, a questão não é essa. A questão é, você quer estar do lado do reino de Deus, das coisas de Deus, ou você não quer estar do lado do reino de Deus? É só isso que Deus está pedindo para nós. Todo o restante também é importante, mas se você não faz isso como prioridade, colocar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar, o que você faz? Você está indo contra as coisas de Deus. Ainda que você faça coisas que Deus pede que não seja somente isso. Entenda uma coisa. Deus, ele não é Deus de confusão. Ele quer te abençoar, ele quer fazer com que você chegue no lugar que ele tem preparado para você. Porém, existem inimigos que não querem. Existem inimigos que querem ver você, sabe como? No fundo do poço. Querem ver você na depressão, querem ver você na miséria, querem ver você perdendo as coisas e eles pegando o que é teu, roubando o que é teu. Espiritualmente, esses demônios agem de maneira sutil. Quando você não se posiciona diante de Deus, você acaba se tornando inimigo de Deus, porque você não participa da porção que Deus tem, que é o Espírito Santo, que é o entendimento das coisas de Deus, que é as coisas do Senhor. Então o que acontece aqui? Olha, Deus disse que ia ser glorificado no meio de Faraó e dos egípcios e o seu exército. Então não se preocupe, Deus será glorificado até mesmo no meio daqueles que são seus inimigos. Deus será glorificado em toda a terra, até mesmo com aqueles que resistem, aqueles que não querem se submeter à vontade de Deus. Porque ele diz aqui, eu sou o Senhor. Ele é o Senhor tanto dos que obedecem e é o Senhor dos que não obedecem, dos que são rebeldes. Então, se você escolher ser rebelde, se você escolher querer fazer a sua vontade, com certeza, Deus será glorificado na tua vida por causa da tua desobediência. Porém, se você se posicionar a favor do reino de Deus, da justiça de Deus, e pagar esse preço que Deus nos pede, que não é pesado, Jesus pagou o maior, você vai então ser glorificado também nas mãos de Deus, porém como uma pessoa obediente a Deus. Você está entendendo? Aí Deus começou então a preparar a situação para que Faraó fosse envergonhado devido à sua rebeldia. Olha o que Deus diz aqui, olha. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia. Lembra que ele havia liberado o povo e deu até mesmo joias, ouro, prata para eles? Mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos os nossos escravos. Olha a preocupação do rei. Olha a preocupação do rei e do povo dele e do exército dele. Estavam preocupados porque perderam escravos, eles não estavam enxergando o poder de Deus, a mão poderosa de Deus agindo naquela situação. E é isso mesmo que acontece com as pessoas que não querem se posicionar diante de Deus. Eles não enxergam que eles estão lutando contra aquele que criou os céus e a terra. Eles estão preocupados com seus interesses, eles estão preocupados com aquilo que eles vão tirar vantagem, com aquilo que eles vão poder ganhar com a situação. Eles estão com o coração voltado nas coisas e não no próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Você está entendendo? É impossível. Olha, analisa comigo. Esse rei, ele viveu tantos milagres sendo feitos na frente dele, diante do povo dele, diante do exército dele, e dele também viveram tantas coisas, mas ele insistia em se preocupar com as coisas dele, e não com a vida que é mais importante, com a glória de Deus,
com o adorar a Deus em primeiro lugar e tirar todo esse ranço do seu coração, da sua mente. E quantas vezes nós hoje, no dia que nós vivemos, somos iguais? Satanás vai treinando o nosso coração, vai treinando a nossa mente para nós valorizarmos as coisas mais do que o próprio Criador. E nós começamos a buscar as coisas, nós começamos a valorizar as coisas, nós começamos a analisar se nós vamos ganhar alguma coisa servindo a Deus ou não, se nós vamos ter algum lucro servindo a Deus ou não. Ao invés de nós nos preocuparmos em adorar a Deus e servir a Ele, porque vai vir a tua bênção. Deus vai te abençoar, meu querido, e não é só com as coisas que você está querendo. É com vida em abundância que supera as coisas materiais. Deus, quando nos dá algo, Ele não nos dá somente para que aquilo roube a nossa vida. Deus não nos dá as coisas para que elas nos roubem dEle. Deus nos dá as coisas para que a gente seja abençoado e também adore a Ele e glorifique a Ele acima de todas as coisas. Quando você tirar do seu coração tudo aquilo que seja mais importante do que o teu Deus, você vai enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Muitas vezes você está passando por luta, você está passando por dificuldade, você está passando por uma situação que você não está compreendendo, mas é por quê? Porque você está insistindo em querer valorizar essas coisas mais do que o teu Criador. E Deus está te chamando hoje, para você colocar Ele em primeiro lugar, para você aprender com Ele como conquistar essas coisas, como ter essas coisas, como prosperar com Ele, como ter saúde com Ele, como ter vida em abundância com Ele, porque ninguém mais poderá tirar de você isso. No dia que você entender que se Deus for por você, ninguém mais será contra você. Porque você está adorando um Deus que é criador dos céus e da terra. Você não está adorando um Deus que foi criado por homens ou na sua mente. Em nome de Jesus. O faraó chegou ao ponto de morrer, o seu exército chegou ao ponto de morrer, mas eles não enxergaram a verdade, não enxergaram o caminho, não enxergaram a vida, o caminho de vida. Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele veio para nos abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa andar por um caminho, por uma verdade e pela vida. A vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele decidiu então perseguir o povo de Israel, mesmo depois de todas essas situações que ele viveu. Ah, se você entendesse o que Deus está preparando agora para o final dos tempos com o anticristo. Se você entendesse no seu coração o que Deus está preparando para fazer com aqueles que são anticristo, com aqueles que escolheram servir a Baal, com aqueles que decidiram servir a deuses criados ao invés de servir ao Deus Criador. Vai acontecer a mesma coisa com eles. Porque eles insistem em criar seus próprios deuses. Eles insistem em querer adorar deuses que não existem. E aí o que acontece? Eles vão passar pela mesma situação que Faraó aqui passou e os exércitos de Faraó e o povo do Egito. Meu amado, Deus escreveu essas coisas na Bíblia, minha amada, com um propósito, para nos alertar, porque Ele não quer que a gente morra, Ele não quer que a gente seja destruído, Ele não quer que a gente passe pela mesma situação que passaram aqueles que se rebelaram contra eles. Aqueles que resolveram se voltar contra o Criador dos céus e da terra. É interessante aqui que mesmo o povo de Israel, para você entender como é sério isso, o teu posicionamento diante de Deus não pode ser brincadeira. Isso é tão sério que o povo de Israel, depois de viver tudo aquilo que Deus fez para livrar eles do Egito, para livrar eles da escravidão, para livrar eles de um jugo de ficar trabalhando para as pessoas mais do que o necessário e deixar Deus de lado. É isso mesmo. Faraó queria adoração para ele. Faraó queria que glorificasse a ele. E quantas pessoas hoje são assim? Elas se valorizam mais a elas, valorizam mais outras pessoas do que o próprio Criador. Olha o que o povo disse. O povo disse depois de viver todos os milagres que Deus tinha feito na vida deles. Tudo aquilo que Deus fez. Eles disseram, não foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, olha lá, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz.
Isso é, eles queriam estar do lado do Egito. Eles estavam dizendo assim para Moisés: Moisés, era melhor que a gente ficasse lá no Egito. Era melhor que a gente morresse no Egito. Era melhor que a gente sofresse no Egito. Era melhor que a gente estivesse na condição do Egito, humilhado, lá envergonhado. Por que que eles pensaram desse jeito? Por que que eles sentiram isso no coração deles? Porque, meu amado, eles estavam contaminados com as coisas do mundo. Eles estavam valorizando as coisas do mundo. O medo entrou no coração deles e não conseguiram enxergar o Deus que estava do lado deles. A falta de comunhão com Deus, a falta de posicionamento com Deus, a falta de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de orar, de jejuar, a falta de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que estão à sua volta te traz esse tipo de sentimento. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a fazer algo na tua vida ou na vida das pessoas à sua volta, para poder te livrar desse jugo que vai te levar para a morte e destruição, você acaba se revoltando contra Deus. Você acaba se levantando contra Deus, porque entra medo no teu coração. Entra um sentimento de medo, entra um sentimento de desconfiança, entra um sentimento de incredulidade no teu coração, porque você não está se alimentando das coisas de Deus. Você não está buscando a Deus. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, e você está ouvindo o mundo. Você passa mais tempo ouvindo as coisas do mundo e ainda fica ali ouvindo o que o mundo prega, achando que isso vai te dar fé, achando que isso vai te manter em pé. Mas deixa eu te dizer, o mundo vai ser consumido pelo próprio Senhor por causa da atitude deles. Eles não querem adorar ao Criador dos céus e da terra. Eles querem adorar deuses criados. Eles querem continuar nas suas malignidades e nos seus pecados. E você acha que Deus vai permitir que isso aconteça? E você acha que Deus não vai fazer nada? Não, Ele vai fazer sim. Ele está procurando pessoas que se posicionem, pessoas que realmente busquem a Ele para que Ele possa revelar a verdade, para que Ele possa revelar a vontade dEle. Até quando você vai acreditar nos homens? Os homens não podem te dar vida eterna, os homens não podem te curar, eles vão te dar remédio, vão te dar plano de saúde, eles vão te dar um dinheiro para você comprar coisas que Deus já te deu. A terra toda pertence ao Senhor e Ele disse que nos deu tudo o que tem na terra. E você vai dar a tua vida para comer, para beber, para dormir, para se vestir, para ter uma casa? Você vai oferecer tua vida como sacrifício para essas pessoas que te ameaçam, dizendo que se você não adorar deuses criados, você vai perder tudo? Sai fora dessa! Quem é que pode mais, o Deus que criou todas as coisas ou aqueles que foram criados pelo próprio Deus? É evidente que é o Deus que criou todas as coisas. Fica firme no Senhor, não tenha medo. Tira esse medo do teu coração. O Deus que te criou, você acha que mesmo se você morrer na mão do Deus que te criou, você estar com Ele, ao lado dEle, adorando a Ele, servindo a Ele, Ele não pode te ressuscitar? Você acha que se entrar uma enfermidade na tua vida, o Deus que te criou não pode te curar? Você acha que se aquela pessoa te mandar embora e você perder o emprego, perder o teu dinheiro, Deus não vai poder te prosperar? É isso que você pensa? Que Deus é esse que você acredita? Um Deus que te coloca debaixo de um jugo de homens, um jugo de pessoas, para adorar deuses criados e sair da presença de Deus? Você acha que Deus vai deixar isso daí impune? Não vai deixar impune. O povo aqui provocou a Moisés. O povo aqui se levantou contra Moisés. Preferiram voltar para o Egito e morrer. Deixa a gente lá no Egito, que era melhor. Era melhor a gente ser escravo. Era melhor a gente ficar trabalhando para Faraó do que ser liberto, ser dono das nossas próprias coisas, dono do nosso próprio nariz servindo a Deus. Olha que mentalidade demoníaca. Que pensamento demoníaco. Tudo por falta de posicionamento diante de Deus. Por isso você toma cuidado. Para de ficar buscando a Deus pelo povo. Para de ficar orando, jejuando, se consagrando, fazendo as coisas para Deus e deixando o povo sem buscar a Deus, deixando o povo sem querer fazer a parte deles. Você vai colher os frutos que Moisés estava colhendo aqui. Toda pessoa que você faz as coisas por ele, que você devia ensinar ela a fazer para Deus, e você acaba fazendo por ela, você colhe o fruto da corrupção. Toda pessoa que você pega mole, que você relaxa,
em não fazer ela buscar a Deus, em não fazer ela se posicionar diante de Deus, e você fica fazendo por ela, você vai colher corrupção. Escute bem isso que eu estou te falando. Você vai colher corrupção, assim como Moisés colheu. Várias vezes Deus alertava Moisés, e o povo ficava nas costas de Moisés, querendo, não, vai lá, adora lá, vai lá, busca a Deus para mim, vai lá, profetiza na vida de Faraó, vai lá, faz alguma coisa contra Faraó. E eles ficavam na mamata lá, sem buscar a Deus, apenas achando que Moisés ia resolver o problema deles. Mas não vai, não resolve. Quando você não se posiciona diante de Deus, você acaba sendo pego pela corrupção. E quando você fica fazendo as coisas para as pessoas e não faz elas buscarem ao próprio Deus para serem tratadas e libertas, você também colhe corrupção. Então, em nome de Jesus, Jesus te criou para que você busque ao Senhor também. Jesus nos criou para que nós buscamos a Ele. O Deus que criou os céus e a terra nos criou para que a gente busque a Ele, para que a gente tenha um relacionamento com Ele dia após dia. Não tem como fugir disso. Se você não tiver esse relacionamento com Deus todo dia, você vai acabar caindo nessa cilada, essa astuta cilada que caiu o povo de Israel, que caíram os egípcios, que caíram o Faraó. E o próprio Moisés acabou caindo. Toda vez que você não se prontifica a buscar ao Senhor e você monopoliza a fé, fazendo com que as pessoas busquem a Deus através de você, e toda vez que você terceiriza a fé, a corrupção vai entrar na tua vida e você vai colher os frutos disso. Então, em nome de Jesus, não abra mão, não abra mão. O povo viveu um grande milagre. Moisés abriu o mar aqui, Moisés fez um grande milagre, mas o povo murmurou. Mas o povo abriu a boca contra Deus. O povo desacreditou. O povo duvidou daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E preferiram voltar para suas práticas imundas. Voltar para suas adorações imundas. Por isso que colheram os frutos que colheram. Morreram no deserto. Nós vamos ver mais na frente. Eles morreram e não entraram na terra que Deus havia prometido. Você precisa entender isso. Nós estamos numa guerra contra demônios, contra espíritos imundos. E eles vão te seduzir para você se afastar de Deus. Eles vão tentar te seduzir para você não se posicionar diante de Deus. Não, vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Você tem que ganhar mais dinheiro. Você está trabalhando pouco. Vai trabalhar mais. 8 horas está pouco. Vai trabalhar 12. Vai trabalhar de final de semana, vira a noite trabalhando e ganhando dinheiro, e nunca isso daí resolve. Você está sempre passando necessidade. Sempre passando necessidade. Por quê? Porque você não se trata. Você não se abre para ser tratado, para aprender a viver com o que você precisa, com o que é necessário para você ter uma vida com Deus e uma vida boa. Mas não, os demônios, eles querem que você abandone a Deus, que você fale que não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, para quê? Para te enganar, para te roubar, para te matar e para te destruir e te levar à destruição. É o jogo deles, é a astuta cilada dele. Ele é esperto, ele sabe que se você não buscar a Deus, que se você não se posicionar diante de Deus, você vai continuar achando que o que você está fazendo está certo. Que o que você está fazendo vai te conduzir a uma vida melhor. Há quantos anos você está vivendo longe da presença de Deus e ainda está do mesmo jeito aí vivendo essa vida que você está vivendo? Em nome de Jesus, acorda antes que chegue o fim, porque Deus vai trazer a destruição deles. Deus já disse na palavra, já está escrito na palavra para você ter uma ideia. Não é algo que a gente está inventando. O próprio Deus mandou escrever numa palavra chamada Bíblia Sagrada o que ele vai fazer com aqueles que não se sujeitam a ele. Para de ser criança na fé, para de ser menino na fé, para de ser menina na fé. Vai amadurecer, vai buscar ao Senhor, vai se encher da glória de Deus antes que seja tarde demais. Mas quando eu leio o livro de Êxodo, me irrita, me deixa nervoso a atitude desse povo. A atitude desse povo em rebeldia ao que Deus estava fazendo na vida deles. Ao mesmo tempo, começa a me ensinar e ministra no meu coração por que muitas pessoas hoje sofrem mesmo frequentando igreja, mesmo frequentando culto, mesmo fazendo coisas para Deus e não querendo viver uma vida diária com Deus. Eles fingem que estão buscando a Deus.
cumprem um determinado horário com Deus e para desencargo de consciência, para dizer que fez algo para Deus, pronto, agora eu posso voltar para minha vida, posso continuar fazendo minhas coisas que eu gosto de fazer. Não é assim que funciona com Deus, meu caro, você tem que buscar Ele para ser liberto, para ser tratado, para Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Enquanto isso não acontecer, você não pode descansar. Onde já se viu você fazer se matricular numa faculdade, aí vai na faculdade, entra na faculdade e vai embora antes de terminar as aulas, vai embora antes das provas, vai embora antes de você receber o teu diploma, e depois que recebe o diploma, talvez se receba, não vai trabalhar na área. Como que você quer poder ter algum resultado dessa faculdade que você fez? E agora você acha que a vida eterna, que é mais importante que uma faculdade, você vai conquistar e você vai ter frequentando um culto de 1 hora, 2 horas? Você acha que a tua vida eterna, a tua salvação, a tua libertação que Deus está te prometendo através da morte do Filho dele, você vai conseguir com 2 horas de culto? Vai? Fica o dia inteiro aí fazendo um monte de coisa e larga Deus de lado? Você acha que você vai conseguir? É uma guerra que nós estamos ferrenha. É uma guerra séria contra a tua vida. O diabo quer te matar, ele quer te destruir. Ele quer acabar com a tua família, acabar com a tua vida, acabar com tudo que você tem. E ele vai fazer tudo o que ele pode. E como é que você vai conseguir travar essa guerra, vencer esses demônios, esses espíritos imundos, sem você tomar um posicionamento sério diante de Deus e falar: Deus, eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu preciso levar a sério a minha vida diante do Senhor, eu preciso levar a sério a minha adoração a Ti. Enquanto você não tomar essa atitude, você continuará sendo enganada pelo diabo, enganado pelo diabo. E o fim disso você sabe, na Bíblia está escrito. Qual é o fim? Faraó acabou sendo tão teimoso que perdeu o exército dele e voltou para casa envergonhado, sozinho. E mesmo assim não mudou. É mole. Ainda ficou com raiva de Moisés. Pô, meu, por que ele não mudou? Falou assim: não, poxa, meu, Moisés, como é que eu faço para adorar esse Deus? Eu também quero. Eu jogo fora essa minha coroa. Eu jogo fora todo o meu reinado, tudo que eu tenho aqui, Moisés. Eu quero adorar esse Deus. Por que ele não fez isso? Por que ele não pôs o exército dele também para poder adorar a Deus? Por que ele não pegou o povo dele e falou: vamos adorar esse Deus? Gente, como tem gente teimosa na terra, hoje é a mesma coisa. As pessoas estão adorando deuses criados, estão sendo enganadas, enroladas, a gente vai tentar falar da palavra de Deus para eles, eles não aceitam. Eles não ouvem, preferem continuar na vida que eles estão, em nome de Jesus. Deus quer te levar para uma vida melhor. Deus quer te levar. Para de brincar com a tua adoração com Deus. Leve a sério a tua adoração com Deus. Leve a sério a tua adoração com Deus. Escolha ver os teus inimigos serem destruídos na tua frente pelo próprio Criador. Escolha você estar de pé diante dos teus inimigos e Deus estar agindo na vida deles. Não escolha ser pego pelo próprio Criador por causa das tuas ações, ser pisado em nome de Jesus. Aqui diz assim, para nós concluirmos e fecharmos esta ministração e essa meditação que nós estamos fazendo. Diz aqui que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Meu amado, é só isso que você quer? Você quer só ver, você é um espectador das coisas de Deus? Você só quer ver Deus fazendo coisas, você não quer ser transformado? O povo viu. Aí olha aqui, ó, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés seu servo. Só que eles fizeram isso, mas não foi de real, verdadeiro e sincero coração. Você vai ver mais para frente, eles daqui a pouco vão murmurar de novo, vão reclamar de novo. Porque é impossível você servir a Deus na tua carne. Você não vai conseguir servir ao Criador dos céus e da terra sendo essa pessoa carnal, essa pessoa que não tem o Espírito Santo te conduzindo, essa pessoa que não tem a palavra de Deus no teu coração gravada na tua mente. Sem uma oração com Deus, sem jejum com Deus, sem um posicionamento diário com Deus, você não vai conseguir, a tua carne vai querer falar mais alto. Você vai querer seguir os desejos do teu coração. Você vai ser seduzido pelo inimigo a fazer tudo isso que o povo fez, que Faraó fez e que os egípcios fizeram.
É uma guerra séria. Não brinque com a tua salvação. Leve a sério a tua salvação. O que Deus está prometendo é muito superior a essas coisas aqui nessa terra. Conquiste suas coisas na terra que você precisa, mas nunca, 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 em nenhuma situação, deixe Deus de lado. Chame Ele para participar em tudo que você faz. Se posicione diante de Deus de uma maneira que você não vai só ver o poder de Deus, mas você vai sentir a presença de Deus todos os dias. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus estando com você a todo momento e todos os dias. Não é a mesma coisa que adorar deuses criados. Não é a mesma coisa que levar uma vida sem servir a Deus de verdade todos os dias. Use esse temor que você tem por Deus, essa confiança que você tem por Deus para tomar atitudes sérias. Se posicione diante de Deus. Ele vai abrir os teus olhos, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai abrir os teus ouvidos, ele vai fazer com que você enxergue a verdade que ele tem para a tua vida. Ele vai fazer com que você enxergue um caminho que ele tem para a tua vida. E se você trilhar esse caminho da verdade, esse caminho que Deus tem para a tua vida, você vai encontrar vida. Você vai encontrar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, toma posse, toma posse. Deus quer levar você para um patamar superior. Sai desse patamar da tua carne e vai buscar a Deus em espírito e em verdade, porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida, em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, por este livro maravilhoso que o Senhor escreveu. Nós podemos aproveitar as experiências dos teus servos, as experiências daqueles que o Senhor agiu na vida deles, tanto daqueles que foram obedientes, como daqueles que foram desobedientes ao Senhor, meu Pai. Quanto mais nós meditamos na tua palavra, quanto mais nós lemos a tua palavra, quanto mais nós compartilhamos a tua palavra, meu Pai, mais muda a nossa vida, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso ver, o nosso ouvir e o nosso falar. Mais o Senhor, meu Pai, meu Pai, nos liberta das garras do inferno, nos liberta das mentiras do inferno. Quanto mais nós te buscamos, quanto mais nós fazemos aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, mais o Senhor, meu Pai, tira a confusão de dentro de nós e nos dá a certeza, coloca a verdade da tua vontade em nossos corações. Meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Não permita, Senhor, que aqueles que te amam, meu Pai, venham a agir como agiram o Faraó. Venham agir como agiram os egípcios. Venham agir como agiu, meu Pai, o povo de Israel, mesmo depois de ver todos esses sinais, todos esses prodígios, todas essas maravilhas, Senhor, porque eles estavam mais sendo levados a viverem o que a carne deles falavam, aquilo que os olhos deles enxergavam, aquilo que os ouvidos deles ouviam, aquilo que a mente deles concebiam e aquilo que a boca deles falava. Meu Pai, este povo, meu Pai, eles estavam distante do Senhor, eles honravam o Senhor com a boca, meu Pai, mas a vida deles diária não era uma vida que realmente, meu Pai, estava buscando o Senhor, estava buscando o Senhor com sinceridade. Eles se entregavam aos seus próprios desejos, com vontade, eles pagavam preço para fazer aquilo que agradava a carne deles, eles se esforçavam do jeito que davam para satisfazer os interesses deles. Mas quando se tratava das suas coisas, quando se tratava do teu reino, quando se tratava da tua vontade, meu Pai, eles tratavam com desprezo.
Eles tratavam com falta de vontade, eles achavam que não era importante, Senhor, e por isso colher os frutos na vida deles. Oh, meu Pai, por tudo aquilo que eles desejaram, tudo aquilo que eles fizeram sem a tua vontade. Meu Pai, o Senhor nos criou para ter vida, o Senhor nos criou para ter vida em abundância, mas de que adianta a gente querer ter vida sem o Senhor? Porque tudo isso nos é roubado, tudo isso nos é tirado, nós não conseguimos a plenitude na nossa vida sem o Senhor na nossa vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos numa guerra, uma guerra ferrenha, meu Pai, uma guerra ferrenha pela nossa vida, pela nossa libertação, pela nossa cura. Oh, meu Pai, nós estamos a caminho de uma vida muito melhor que o Senhor nos prometeu, uma Canaã muito melhor que essa que a terra nos oferece, meu Pai. Nós estamos a caminho de algo superior, Deus. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, trata o nosso coração, trata a nossa mente, meu Pai, trata a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, enxergar tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda, Senhor, a não colocar o nosso coração somente nessas coisas aqui dessa terra. Elas são necessárias, nós precisamos delas ainda enquanto nós estivermos vivendo aqui, mas elas não podem ser mais importantes do que aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, quantos líderes, meu Pai, têm se perdido, Senhor, porque começaram a valorizar mais as coisas terrenas, Deus. Hoje eles estão até mesmo afastados do teu poder, da tua glória, do teu Espírito Santo. Muitas vezes estão até mesmo na igreja cumprindo escalas, cumprindo rituais, cumprindo, meu Pai, apenas com algo que mandaram eles fazer, mas eles não conseguem sentir o teu Espírito Santo. Eles não conseguem mais se posicionar diante do Senhor para ouvir tua voz, para sentir a tua glória. Oh, meu Pai, como é que pode trocar essa maravilhosa glória, essa presença do Senhor, a oportunidade de te conhecer, de ter a manifestação na nossa vida através da tua presença, Senhor? Como é que pode trocar por essas coisas terrenas? Meu Deus, em nome de Jesus, eu não entendo esse povo. Oh, Senhor, como é que o diabo consegue enganar eles? Como é que o diabo consegue enrolar eles, Senhor? Como é que essas pessoas conseguem, meu Pai? Mesmo que o Senhor está fazendo tantas coisas na terra, o Senhor está realizando tantas coisas na terra. Basta o diabo mexer um pouquinho e se fazer alguma coisa, eles ficam com medo. Eles ficam com medo e voltam para suas práticas demoníacas. Eles voltam para suas práticas demoníacas porque o diabo ameaça eles, dizendo que eles vão perder. Senhor, e eles não enxergam que eles vão ganhar. Ganhar muito mais do que o mundo pode oferecer, muito mais do que essas coisas mundanas nos oferecem, meu Pai. O diabo fica desfilando bens materiais entre aqueles que servem a demônios, que servem a deuses criados, tentando comprar as pessoas, tentando dizer para as pessoas que ter essas coisas materiais com deuses criados é melhor. Ah, meu Pai, mas está chegando o tempo deles. Está chegando o tempo deles serem envergonhados. Vamos ver se esse Deus deles é Deus mesmo. Vamos ver quando o Senhor se levantar, Senhor. Oh, meu Deus, até quando vai permitir, Senhor? O Senhor, meu Deus, vai permitir que as pessoas sejam enganadas para acreditar que ter coisas é mais importante do que ter a Ti. Ah, Deus, na tua palavra diz que aqueles que não se ajuntam contigo, Senhor, são espalhados. Na tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que semeiam, que colhem para a sua própria carne, acabam perdendo tudo, Senhor. Por isso nós não queremos, meu Pai. Eles ajuntam e acabam perdendo tudo, Senhor. Perdem a paz, perdem a alegria, perdem o prazer pela vida, o prazer pelo alimento, o prazer pelas coisas que a vida oferece, Deus. E principalmente perde a comunhão contigo, Deus. O diabo tem usado estratégias, meu Pai, que é de ficar desfilando bens materiais dizendo que eles estão no poder, dizendo que eles estão no controle. Eles abrem empresas, eles abrem negócios, eles ganham dinheiro, meu Pai, e ficam dizendo para as pessoas que eles estão no poder por causa dessas coisas, meu Pai. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir que o teu povo seja enganado, confiando nessas
porcarias desses dinheiros, meu Pai, achando que eles podem resolver o problema deles. Até que o Senhor traga uma fome na terra, até que o Senhor traga uma outra Covid pior ainda, meu Pai, e eles percam tudo. Aí eu quero ver, Senhor, em nome de Jesus, o dinheiro deles salvar eles. Até que eles vão parar no hospital com uma doença incurável, Deus, eu quero ver o dinheiro deles sarar eles. Até quando eles se deparem com a morte, Senhor, eu quero ver esse dinheiro deles salvar eles. Porque, meu Pai, o dinheiro não pode comprar essas coisas. O dinheiro não compra a vida eterna. O dinheiro não compra o fruto do Espírito Santo, meu Pai. O dinheiro não compra a presença do Senhor. O dinheiro não compra, meu Pai, essas coisas em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos ser um povo bendito, abençoado. Nós queremos ter posses, nós queremos ter condições financeiras, Senhor. Mas ao mesmo tempo, meu Pai, nós não queremos que o nosso coração se apegue a isso. Nós não queremos que a nossa mente se apegue a isso. Sim, meu Pai, porque eles nos roubarão. Essas coisas acabarão nos desviando do Senhor, por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos dá sabedoria, meu Pai, para lidar com as riquezas da terra. Nos dá sabedoria para que nós não valorizemos estas coisas, meu Pai, mais do que o Senhor, mais do que a tua presença, mais do que o teu reino, a tua justiça, meu Pai. Oh Deus, nós não queremos ser como o povo de Israel, o povo de Israel que se perdeu no deserto, o povo de Israel, meu Pai, que acabaram perdendo muitas bênçãos que o Senhor tinha para a vida deles. Oh, nós não queremos, meu Pai, viver esse tipo de vida. Deus, nós não queremos abrir a nossa boca para falar contra o Senhor. Nós não queremos enxergar, meu Pai, aquilo que o inferno quer nos mostrar. Nós queremos enxergar o teu poder, a tua glória, nós queremos enxergar a tua verdade, nós queremos enxergar o fim dessa situação sendo fiel ao Senhor. Porque durante o curso, esse percurso, durante esses processos que nós passamos, Senhor, o diabo vem com palavras, o diabo vem com sofismas, o diabo vem com mentiras no nosso ouvido dizendo que a gente vai perder, que a gente não vai conseguir se a gente continuar fiel ao Senhor. E tem pessoas que caem, Senhor, e acabam abrindo mão do Senhor e adorando deuses criados, se entregando a deuses criados, se entregando a vícios, consagrando a sua vida a vícios, se prostituindo, meu Pai. Oh Deus, por causa que a fé deles está rasa, por causa que a fé deles não está bem alicerçada no Senhor, eles têm medo, eles murmuram, eles falam contra o Senhor, meu Pai. Eu não quero ser igual a este povo. Eu quero, meu Pai, permanecer firme, firme naquilo que o Senhor me promete, porque eu sei que no fim eu fico mais maduro espiritualmente. Eu aprendo a travar minhas guerras, eu aprendo a batalhar minhas guerras, eu aprendo a confiar no Senhor, eu aprendo a tomar posse de coisas superiores toda vez que eu permaneço fiel ao Senhor e não mudo, meu Pai, diante das situações à minha volta. Deus, eu sei que quanto maior for aquilo que o Senhor tem para a minha vida, maiores serão as provações, maiores serão as situações que eu vou ter que permanecer fiel diante do Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, me dá mais fé cada dia mais. Fortalece o meu coração, fortalece a minha mente. Cura o meu corpo, meu Pai, das feridas, das enfermidades que o inimigo coloca e que a minha carne acaba colocando devido às pressões e às lutas que a gente enfrenta espirituais. Meu Deus, eu não aceito nenhuma enfermidade na minha vida. Eu declaro que pela pisadura de Jesus Cristo, o Senhor que morreu por mim, Senhor, eu declaro que eu sou sarado, eu sou curado, que nenhuma enfermidade na minha vida vai permanecer ainda que ela entre. Porque o Senhor é Deus que cura, o Senhor é o Deus que nos sara, Deus, Jeová Rafá. Eu tenho essa autoridade porque o Senhor me deu essa autoridade para declarar que toda enfermidade na minha vida sai agora, vai para o inferno, volta para aquele que colocou em mim em nome de Jesus. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Sara o meu coração, sara a minha mente, sara o meu estômago, meu Pai, sara os meus ouvidos, sara os meus olhos, sara a minha boca, sara o meu corpo, meu Pai.
para que eu possa glorificar o Senhor, porque nós sabemos que toda vez que nós entramos em guerra, Senhor, o inimigo quer nos deixar marcas, quer nos deixar feridas, quer nos deixar sequelas dessas guerras. Mas eu entro na tua presença em nome de Jesus para declarar que não vão ficar na minha vida. Não vão ficar na minha vida. Eu declaro que em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, toda sentença, toda língua falada contra a minha vida, ou toda arma forjada seja agora, meu Pai, perca a prosperidade, não prospere na minha vida a arma forjada. E toda língua que ousa contra a minha vida seja condenada em juízo, porque é um direito que o Senhor me deu na tua palavra. Em nome de Jesus, eu sei que eu estou a caminho de uma terra que mana leite e mel, uma promessa que o Senhor está me oferecendo muito superior à que o mundo oferece. Eu sei que o Senhor está me conduzindo para algo muito maior, meu Pai. Mas em nome de Jesus, neste processo, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso ser íntegro ao Senhor, eu preciso me manter bem posicionado, eu preciso não perder a fé, eu preciso ter essa certeza dentro de mim de que o fim será aquilo que o Senhor tem para a minha vida, se eu permanecer fiel diante do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, coloca em mim essa fidelidade, coloca em mim esse sentimento. Coloca em mim esse sentimento, meu Pai, que as lutas, as dificuldades não são o resultado da minha vitória, mas que elas são só um processo, elas são só um momento de situação que eu estou vivendo, mas que a vitória realmente é o fim, quando eu permaneço fiel ao Senhor até o fim. Aí sim eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não desista, para que eu não pare, para que eu não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas que eu fique com meus olhos fitos no Senhor, focados no Senhor, como meu autor, como consumador da minha fé. Meu Pai, que eu permaneça fiel, que eu permaneça íntegro, que eu permaneça firme e forte diante do Senhor. Ah, meu Pai, eu quero continuar a vida toda servindo ao Senhor, eu quero continuar a vida toda te adorando, eu quero continuar a vida toda te servindo, porque embora as lutas, embora as tribulações que a gente passa por te servir e te adorar, são muitas, são difíceis, são muito difíceis, meu Pai. Embora elas sejam assim, no fim nós recebemos a coroa que o Senhor nos promete. No fim nós recebemos mais autoridade. No fim nós recebemos mais paz, mais alegria, mais prosperidade, mais vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. E o meu foco é esse, meu Pai. O meu foco não é nas lutas que eu estou enfrentando, não é nas lutas que eu vou enfrentar. O meu foco é no fim dessas lutas. Assim que elas terminarem, o que eu vou tomar posse, o que eu vou viver na minha vida, é nisso que eu estou focado, Senhor. Me ajuda a permanecer fiel e não mudar durante todos esses processos, para que eu possa viver o propósito final, que é aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio. Toma posse.